Agora são 9h33, a gente falou agora há pouco, com o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, sobre os ajustes ainda na regulamentação, da reforma tributária, às vésperas ali, na corrida contra o tempo, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz confiar no clima para uma eventual aprovação da regulamentação da reforma tributária na Câmara ainda nesta semana. Luciana Verdolim volta para conversar aqui com a gente ao vivo e traz esses detalhes de bastidores. O que mais o ministro disse, Luciana? Olha, ele disse, Soraya, que a avaliação é super positiva, que confia na avaliação dos deputados, que é possível garantir a aprovação da regulamentação antes do recesso que começa no próximo dia 17. Até dia 17 tem a possibilidade de votação. Mas, segundo Padilha, se também não der para votar agora no primeiro semestre, não é o fim do mundo. A avaliação é que dá também para deixar para agosto, no último caso, na pior das possibilidades. É uma possibilidade ruim, porque a partir de agosto se intensifica nos estados e municípios as campanhas municipais. Então, os deputados e senadores vão passar maior tempo nas bases, por isso o governo trabalha aí, corre contra o tempo para garantir a aprovação, para discutir com as lideranças. Essas reuniões estão acontecendo a todo momento com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ontem não foi diferente, foi um dia inteiro de discussões em torno da reforma tributária. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, lembra sempre que é preciso responsabilidade, que o governo está disposto a negociar qualquer tipo de alteração, e a avaliação que se faz, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele lembra sempre que é preciso tomar muito cuidado com as exceções, porque senão corre-se o risco do imposto para o consumidor final ficar alto demais. Então, o que está acontecendo nesse momento? O governo está de olho nas negociações que estão sendo feitas no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, inclusive, já se comprometeu com a aprovação da regulamentação antes do recesso parlamentar. Não dá para aprovar de qualquer jeito, precisa mesmo de conversa, e se for o caso, deixar para depois do recesso. Obrigada, Luciana, pelas suas informações, bom trabalho para você. Vamos continuar na economia, o Alan Gani está comigo aqui, o Alan também acompanha a entrevista com o deputado Cláudio Cajado, semana importante, Alan? Lá, com certeza. E a promessa ao que tudo indica, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer entregar de fato aí, até o dia 17, antes do recesso, a reforma. Mas você me chamava uma atenção aqui fora do ar, o seguinte, ele fez uma conta, a gente falou, nós teremos o IVA maior do mundo, 30, 27 e tal, ele falou, não, 26. Mas aí o Alan conta a história, nós temos 26 no consumo apenas, seria isso? Exatamente, com todo respeito ao deputado, ele disse o seguinte, olha, a carga tributária passaria dos 34%, que é hoje 33, 34%, para 26%. Falei, opa, não é bem assim. Por quê? Porque 26% é apenas os impostos que incidem sobre o consumo. E 26% nos colocam como um dos maiores IVAs do mundo. Se não me engano, o segundo maior ou até o primeiro maior IVA do mundo. Se a gente somar imposto de renda, os impostos também, o imposto de renda que incide sobre a renda, a contribuição social sobre o lucro líquido que também incide sobre a renda, e os impostos sobre o patrimônio, por exemplo, IPVA, IPTU, aí a gente está falando de uma carga tributária possivelmente maior do que os 34%. Que essa é a grande crítica à reforma tributária, que é uma reforma tributária que simplifica, de fato, torna esse mecanismo de cobrança de impostos mais eficiente, também mais arrecadação pelo aquele sistema automático, mas, por outro lado, a grande crítica é justamente a possível aumento da carga tributária e principalmente para o setor de serviços. E uma questão lá que ele colocou também, a gente observa que é um momento decisivo e quem tiver mais presença, fizer de fato chamado lobby, lá conversação, uma exceção aqui, uma exceção ali, a gente observa alguns temas aí que estão chamando a atenção. Então você tira as armas do imposto seletivo lá, do chamado imposto do pecado, e coloca o carro elétrico, quer dizer, qual que é a relação de um e de outro? Então, quer dizer, você acredita que há uma necessidade de um acompanhamento mesmo, porque tudo aquilo que se imagina pode ficar pior até do que a gente imagina? Pode, e aí que está o problema. Qual que é o critério, Qual que é o critério para o
carro elétrico entrar no imposto. E a arma fica de fora. A arma de fora e pior, né? A gente fala de transportes a combustão, né? De combustíveis fósseis. Então, indo na contramão do mundo. Então, ao invés de dar um incentivo para o carro elétrico, não, ao contrário. Você pune o carro elétrico e aí caminhão, ônibus, enfim, fica de fora, que, né? Enfim, é altamente poluente. Então, qual que é o critério que se utiliza? Aí a carne fica de fora. Então, e cada grupo, aí que é o problema. Cada grupo tem o seu critério. Quem tiver mais força também. E cada grupo vai falar, não, mas o meu setor é importante, porque veja bem, a carne é proteína. Aí o outro vai falar assim, não, mas o transporte rodoviário é super importante, porque o Brasil é altamente dependente do transporte de carga, então não dá para onerar. Todo mundo tem a sua justificativa. E qual que é o ponto aí, Marcelo? Quanto mais exceções tiverem, alguém vai estar pagando essa conta. Então, a sua exceção do seu setor, nós, no final das contas, são as outras empresas e o próprio consumidor. Porque o ônus tributário ele é dividido entre o consumidor e a empresa. A empresa perde margem de lucro com impostos mais elevados, porque o preço está mais alto, deixa de vender, né? Vende menos, receita menor, margem menor. E o consumidor paga mais caro. O governo arrecada, é o peso morto do imposto. Infelizmente. O Alan Gani, com todas as novidades da economia, a gente vai acompanhar de perto e, é claro, ele vai voltar conosco aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Gani. Valeu.